O Palmeiras, sim, aí tem uma montanha enorme para escalar, tirar um 3-0 do Lombo. E a grande final acontece no dia 29 de novembro. Agora, hoje, a gente já imagina aquele clima de Libertadores, vai ser caldeirão, vai ser aquela loucura, né? O time argentino fazendo de tudo para prejudicar o Flamengo. Inclusive, são essas manifestações que a gente tem visto dos adversários. PVC, como é que tá o clima por aí? Você falou, né? Muitos flamenguistas com dificuldades, mas chegando. E por parte do Racing, o Flamengo que tentou se isolar, né, dessa confusão de fogos e tal, ficar num hotel um pouco mais distante, assim como tinha acontecido contra o Estudiantes, mas não sei se vai conseguir se blindar totalmente. Como que tá o clima com os torcedores do Racing aí e os brasileiros em relação aos torcedores do Racing? Você passa aqui na casa de Florida, eu encontrei o Ricardo Lomba, que foi candidato à presidência do Flamengo, encontrei um totem que tinha um escudo do Flamengo no meio da casa de Florida. Essas imagens são do bandeiraço do Racing na segunda-feira, antes do último treino do Racing contra o Flamengo. Tem muita emoção do lado do Racing, porque é uma equipe que ganhou a Libertadores uma vez em 1967. Gustavo Costas era mascote da equipe, dirigida pelo Juan José Pizzuti, el equipo de José, como se diz aqui. Então tinha muita gente na frente do cilindro para fazer o bandeiraço, para fazer homenagem ao Racing, para incentivar o Racing. Essas imagens são disso. Mas também tem muito rubro-negro aqui. Tem menos rubro-negros do que os que tentaram vir, né? Alguns podem ter perdido o voo por causa dos problemas de violência no Rio de Janeiro na terça-feira. Mas eu conheço gente que conseguiu chegar no Galeão e conseguiu chegar aqui. Então, muita gente vai estar aqui. Teve o problema do ônibus da torcida uniformizada que tombou, e aí muitos ficaram para dar solidariedade aos que sofreram um acidente. Então, alguns que viriam não vieram, mas estão junto com o Flamengo do Rio de Janeiro. Talvez não encha a parcela da torcida visitante por causa desses problemas todos, mas vai ter um incentivo muito grande do Flamengo. Tem muito rubro-negro aqui. Você anda na rua, eu estou no centro de Buenos Aires, você anda nas ruas, tem muita camisa, muito agasalho, muita gente com cores do Flamengo que vão para o estádio para incentivar o Flamengo. Claro que o ambiente é o 12º jogador do Racing. No ano passado eu cobri aqui Racing e Corinthians, e o que eu percebi é que o Racing tinha um belíssimo time, que piorou de lá para cá, porque não tem mais Quinteiro, que não tem mais Maxi Salas, mas é uma equipe muito forte, que perdeu talentos de lá para cá, mas que ganhou o jogo do Corinthians principalmente pelo ambiente. Porque o ambiente vai jogar muito hoje. O Racing não está nem aí para as punições da Conmebol, vai fazer o foguetório de novo, vai fazer o bandeiraço de novo, vai fazer ele recebimento, como se diz na Argentina, recebimento com fogos, com bandeiras, papel picado, e a Conmebol vai punir e tudo bem. O que eles querem é ganhar para chegar na final da Libertadores, mas acho o Flamengo favorito. Pois é, PVC, me tira uma dúvida sobre isso, porque eu estou imaginando um clima muito bélico, um clima de muita animosidade por aí na Argentina. Por conta disso, né, eles não estão nem aí se vai ter punição, se não tem, depois a gente resolve essa parada. A gente já viu também o técnico Gustavo Costas falar, né, usar palavras mais agressivas para falar como o time tem que se postar e como a torcida deve agir também. Você tem percebido por aí uma animosidade de fato, um clima agressivo? Como é que está a relação com os argentinos? Não, eu não acho não, Luísa. Eu acho que a torcida do Racing é muito pacífica. O problema a questão é, o Diário Olé hoje trata disso um pouco assim, fazer um recebimento, como o futebol argentino faz, sem violência. Isso está bem frisado. E o fato de não ter tido violência no Rio de Janeiro, a torcida do Racing foi muito presente em Copacabana, mas não teve nenhum tipo de conflito. Eles também anunciaram no Rio que não iam ter problema aqui. É o Gustavito, né? O filho mais novo de Gustavo Costas, que está no ombro do técnico do Racing.
o fato deles terem sido gentis e bem recebidos no Rio propõe gentileza e bom recebimento em Avejaneda. Claro que eles vão tentar fazer a frase que está se falando aqui, que está escrita no Olé, no Clarim, no La Nación hoje, é que o Racing vai fazer o Flamengo se sentir como um visitante se sente na Argentina, sem violência. E é nisso que eu acredito. Ótimo, que assim seja, é o que a gente espera, né? Que a festa seja só em relação à torcida mesmo, ao que acontece dentro do estádio, nada de violência. Ô, pessoal, tô de olho aqui nas mensagens de vocês. Aliás, deixem o like aqui, aí nem pedir likes para vocês. Hoje vamos com tudo nesses likes aqui. E o pessoal tá dando os palpites, assim como a gente deu aqui também. Olha, eu tô vendo quem é flamenguista e quem não é. O Zico Eterno falou Flamengo 3-0 Racing e diz que pega LDU ainda, hein? Porque o Palmeiras não vai passar. E aí, olha aqui o nome, hein, Livoca? Plataforma Digital Roupas Top 10. Já fez até uma propaganda, né? Já fizemos até aqui uma propaganda. Será que tem umas brusinhas pra gente comprar lá? Se tiver mandar, né? Se tiver umas brusinhas, manda aí, Manda umas roupinhas aí, ó. Roupas Top 10. Manda umas roupinhas pra gente. Flamengo 4-0 no Racing. Esse tá otimista. Mas também tem uns palmeirenses por aqui, ó. O Oliveira Sepp tá dizendo que vai ser 2-0 pro Racing. O Rafão também 2-0 pro Racing. Enfim, todo mundo tá dividido aqui. Se Arrascaeta por aqui, Márcio Rondon também. Então, gente, vamos de like aí. E vamos ver que time que esse Flamengo vai mandar a campo, hein? Que o Felipe Luiz, como é que ele tem... Ele tem um enorme desafio de montar essa equipe, pensando no Racing, e de montar um ataque sem Pedro. Algumas voltas, né, nesse time já eram imaginadas, como do Léo Ortiz, recuperado de um problema no tornozelo, Alexandre, que foi poupado no último jogo também. E aí a grande dúvida, o que ele vai fazer no lugar do Pedro. Ontem a gente debateu pra caramba, que é Bruno Henrique, é Plata, e ele vem com uma possibilidade de ser o Arrascaeta lá na frente, pelo menos é essa a informação que vem circulando, depois quero saber do PVC. Então esse time que a gente já tá vendo o campinho aí, ó, uma chance grande de ser montado com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, o Alexandre. Tem uma possibilidade do Emerson Royal também, mas o Varela aí saindo na frente. Um meio de campo com Pulgar, Jorginho e Saul. Plata de um lado, Carrascal do outro e Arrascaeta como um falso 9. Eu fiquei surpresa quando eu vi essa escalação, Lívia. O que você achou? Será que é uma boa usar o Arrascaeta, que vem numa temporada muito boa, mas no meio de campo, lá na frente agora? Bu, é ousado, mas é algo que eu gosto, tá? Eu acho que o Arrascaeta tem totais condições de ser esse cara, de fazer essa função. E não me surpreenderia se a gente visse aí o Arrascaeta balançando as redes, entendeu? É um cara que tá colocando a bola para dentro do gol. E é o que tá faltando pro Flamengo nesse momento, né? Nesse momento de oscilação do ataque. Ele é o cara que vai lá, decide. E eu gosto dessas pontas, entendeu? Eu vejo o Carrascal muito bem na ponta esquerda. O Plata, né? Não preciso nem falar também. É um cara com muita velocidade. Eu gosto. Acho que se o Felipe Luiz, não abrindo mão das convicções dele, né, que a gente tanto falou, aposta nisso, com certeza ele entende que o Arrascaeta tem condições de estar lá na frente também. E você, Mussete, você gosta? Eu gosto da ideia. É uma temporada super artilheira do Arrascaeta. Eu acho que esse meio de campo te oferece controle, né? Porque o Carrascal também é um meia, mesmo que ele jogue por esse lado esquerdo. Então, o Pulgar um pouquinho mais defensivo, 3 armadores, o Plata para fazer essa pressão, o homem de velocidade, e o Arrascaeta que, se sobrar uma bola, é o cara com a melhor finalização do Flamengo na ausência do Pedro. Eu gosto dessa ideia, sim. E você, PVC? Primeiro, você acha que a ideia é essa mesmo, com o Arrascaeta mais na frente ou um pouco mais no meio de campo? Você poderia ter uma dupla de ataque também, né? Com o Carrascal de um lado e o Plata do outro, mas agora com o Arrascaeta um pouco mais à frente. Bom, a informação é essa. Eu não gosto. Eu acho que não. Eu acho que eu iria com o Carrascal. Eu iria com a formação que jogou semana passada. Tem o Pedro com o Plata de centroavante. Mas a informação que está circulando é essa. O que também não dá para dizer que a informação que está circulando é a certeza de que vai ser assim. Que ele pode, com o mesmo time, ele pode jogar o Saul para o lado direito, o Plata para centroavante e o De Arrascaeta para meia. Então, mesmo que ele comece assim, ele pode mudar durante o jogo. Mas eu iria com o Luiz Araújo.
eu gostaria de ver o Luiz Araújo, e aí Jorginho Pulgar, talvez o Saul fora, ou talvez o Saul numa função diferente. Saul fora, Luiz Araújo, Arrascaeta, Carrascal e o Plata de centroavante. Como eu iria? Pode dar certo essa formação? Pode. Claro que pode dar certo. Lógico que pode dar certo. O Arrascaeta é inteligente e ele está cansado. O que pode explicar a tentativa de deixar ele como falso 9. Porque ele não precisa correr tanto para trás. Ele marca a primeira saída e não corre para trás. Pode ser por isso que o Felipe Luiz faça isso, se fizer. Pode ser uma opção por uma questão física, então? Você imagina? Eu acho que sim. Mas eu acho que aí tem um erro do Felipe Luiz em relação ao jogo do Fortaleza. Já discutimos aqui por que ele escalou, né? Mas, ele podia escalar o Carrascal? Não, estava suspenso. Ele podia escalar o Pulgar? Não, estava suspenso. Então você começa a fazer o quebra-cabeça e fala, não vai ter como substituir o Arrascaeta. Mas o Arrascaeta vem de 4 jogos seguidos, em que ele jogou muito bem o primeiro contra o Palmeiras, não tão bem contra o Racing e menos ainda contra o Fortaleza. Me parece que nesses jogos em que ele esteve abaixo, essa questão física, essa maratona de jogos pesou bastante, né? Especialmente contra